O corpo humano possui vários sistemas. Vamos apresentar agora o sistema endócrino e o sistema excretor. O sistema excretor é composto pelos órgãos como o rim, ureteres, bexiga e uretra. Esse sistema também pode ser chamado de sistema urinário, onde é reconhecido pela função de produzir a urina. Suas principais doenças são o cálculo renal, câncer de bexiga ou câncer de rim, e também a incontinência urinária. Meu nome é Alquino, minha idade é 49 anos, minha profissão sou representante comercial e tenho crises renais constantes. Quais sintomas você sente durante a sua crise renal? Uma dor aguda no próprio rins e queimação no canal da urina. E o que costuma desencadear? Níveis altos de ácido úrico. Você já fez algum tratamento para cálculo renal? Se sim, qual? Não, nunca fiz. Para cálculo renal, não. Faço para controlar o ácido úrico. Que mudanças na sua rotina você usa para prevenir futuras crises? Normalmente eu evito de comer carne vermelha, evito de beber refrigerante ou bebida alcoólica, mas ao contrário, bebo muita água. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 29 anos, sou médica e estou me especializando em pediatria. Hoje eu vou responder algumas perguntas sobre o sistema excretor. Como identificar doenças relacionadas ao sistema excretor? Nós temos a infecção urinária, a incontinência urinária, a insuficiência renal, os cálculos renais como principais doenças desse sistema. A infecção urinária ela ocorre por um desequilíbrio da microbiota na região genital. E ela pode acontecer por estresse, por uma higiene inadequada, por uma má alimentação, por uma relação sexual desprotegida também. E ela é identificada através daqueles clássicos sintomas, como dor e ardência ao urinar, necessidade de urinar com uma maior frequência, uma urina mais escura e com um odor mais forte. Ela é confirmada através de exames laboratoriais, principalmente através da urocultura. Já a incontinência urinária é caracterizada pela perda involuntária da urina, e isso ocorre por conta de um aumento na pressão na bexiga ou por alterações nas estruturas musculares que sustentam ali o assoalho pélvico. Ela pode ou não estar relacionada aos esforços. Já a insuficiência renal, que também pode ser chamada de falência renal, é quando a gente tem uma perda da capacidade do rim de filtrar o sangue e eliminar as toxinas do corpo, de forma que o sangue fique acumulado com toxinas. Essa condição pode resultar em várias doenças, como o aumento da pressão arterial, uma acidose sanguínea e leva ao aparecimento de alguns sintomas característicos, como falta de ar, palpitações e desorientação, por exemplo. Por fim, os cálculos renais, eles podem ser causados por diversos fatores, como genética, uma dieta rica em sódio ou oxalatos, como ingestão de pouca água ou até mesmo por conta de infecções urinárias de repetição. Os cálculos eles podem ser eliminados pela urina ou eles ficam presos na uretra, e isso causa dor, principalmente na região lombar, e também pode ocasionar uma presença de sangue na urina. Qual a importância dos hábitos alimentares e a hidratação para o sistema excretor? Qual a importância dos hábitos alimentares e a hidratação para o sistema excretor? A hidratação adequada permite que o volume de sangue circulante permaneça estável. Dessa forma, os rins realizam uma filtragem e uma eliminação de toxinas de forma eficiente. Além disso, a desidratação, aumenta a concentração de minerais e substâncias indesejadas na urina, favorecendo a formação de cristais que podem se acumular e formar as famosas pedras nos rins. Também auxilia na prevenção da infecção do trato urinário, porque as bactérias têm mais chances de se proliferar numa urina concentrada. O excesso de sal também é prejudicial e deve ser evitado, porque provoca uma alta eliminação de sódio por meio da urina, levando também uma maior excreção de cálcio, que é um formador de cristais, além de aumentar a retenção de líquidos no organismo, o que leva ao aumento da pressão arterial. Evitar também grandes quantidades de proteína animal devido ao excesso de ureia produzido é uma ótima recomendação. A infecção, uma vez que surge, possui chance de evoluir para outras partes do sistema excretor? Se sim, por que isso ocorre? E quais procedimentos deveremos tomar para evitar? A infecção pode evoluir para outras partes do sistema excretor? Por que isso acontece e como que a gente pode evitar? A infecção urinária ela pode atingir a bexiga ou a uretra.
e até mesmo os rins. Quando atinge os rins, a gente chama de pielonefrite, e isso acontece por conta de uma ascensão das bactérias através do ureter. Além disso, a gente também pode ter como desfecho a septicemia, que é popularmente conhecida como uma infecção generalizada. A identificação dos sintomas e a instituição do tratamento precoce são fundamentais para evitar que isso tudo aconteça. Meu nome é Fabiano, tenho 40 anos, moro na cidade de Recreio, Minas Gerais. Meu estado de saúde hoje é normal e eu vou responder algumas perguntas sobre o sistema excretor. O que te levou a realizar a cirurgia de uretra? No finalzinho de 2020 eu descobri um mioma, onde eu tive que fazer uma esterectomia total. E aí foi obstruído meus 2 ureter. Passei por um período longo de hemodiálise, cada sessão era 4 horas. Passei também por um procedimento chamado neflextomia e também do Projota. Como foi a cirurgia e qual procedimento foi utilizado? A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso. O processo utilizado foi a tubação e a cirurgia foi aberta para costurar meus 2 ureteres. Como foi seu pós-cirurgia e quais hábitos foram modificados? Graças a Deus ocorreu tudo bem. O hábito hoje modificado, que eu não tomava água, hoje eu tomo bastante líquido. Oi pessoal, boa noite, meu nome é Iago, eu sou enfermeiro, terminando a minha pós-graduação agora em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Eu atuo numa UTI neonatal e pediátrica há aproximadamente 3 anos. O que aconteceria no corpo de uma pessoa em que os rins pararem de funcionar? A principal tarefa dos rins é filtrar o sangue, Ou seja, os rins são responsáveis por retirar todos os resíduos tóxicos presentes na circulação, que são resultantes do metabolismo corporal. E quais que são esses excrementos, Quais que são esses resíduos tóxicos para o organismo? A ureia, no geral, a creatinina e o ácido úrico. Porque quando esses excrementos estão em doses acima do ideal, causa um processo de desregulação no metabolismo corpóreo, pode causar inúmeros quadros, acometimentos nocivos à saúde do ser humano. Um quadro, por exemplo, é a uremia, o excesso de ureia, causa um desequilíbrio assim, absurdo que pode levar até a hospitalização desse indivíduo. Os rins eles são responsáveis por promover um constante equilíbrio hídrico no organismo, porque através do processo de filtragem mesmo, ele retira o excesso de água contido no organismo, incluindo sais, eletrólitos. Então, quando esse rim não funciona da forma que deveria funcionar, o que a gente observa? Observa um desequilíbrio eletrolítico, igual eu falei. E isso pode gerar uma acidose, que a gente fala que é uma condição grave, que às vezes leva até uma internação no ambiente de UTI mesmo. Então, assim, para a gente ter noção um pouquinho da importância dos rins aí para a pessoa, E eles participam também na produção de determinados hormônios, como a eritropoetina, que é responsável pela produção de glóbulos vermelhos, a sintetização da vitamina D, que é responsável pelo processo de calcificação dos ossos, então isso influencia muito na saúde óssea da pessoa. A questão da renina também, que controla a questão da pressão arterial, ou seja, quando o rim para de funcionar, a gente observa uma série de consequências, uma série de eventos em efeito dominó, que a gente diz, para a saúde do indivíduo, que pode ser problema ósseo, igual a osteoporose, problema pressórico, igual a hipertensão, que pode gerar uma série de outros fatores, como o infarto agudo do miocárdio. Então, assim, é uma relação em cadeia mesmo. Pode desencadear nessa pessoa, no caso, anemia severa. Então, assim, com base nisso, a gente observa que quando a gente tem uma falência renal, quando a gente tem um quadro de insuficiência renal, esse indivíduo encontra-se gravemente acometido. Ele precisa de uma intervenção para poder corrigir esse problema aí, que é grave para a saúde humana. Como evitar o cálculo renal? Por que ele ocorre? Quais são os sintomas e que especialistas devemos recorrer? Os cálculos renais, eles se formam quando a urina ela apresenta quantidades maiores de algumas substâncias, como o cálcio, o ácido úrico, o oxalato. Essas substâncias, quando elas se agrupam, quando tem um excesso delas na urina, que elas se agrupam, elas acabam formando cristais. Esses cristais, aglutinando uns com os outros, vai gerar os cálculos renais, popularmente conhecidos como pedras, pedras nos rins.
O indivíduo acometido por pedra, né, por cálculo renal, ele é acometido por uma dor lombar ou dor abdominal, que pode variar na intensidade, pode ser uma dor leve, um desconforto, mas pode oscilar até uma dor mais forte, né, dor de cólica mesmo. Tem alguns pacientes que chegam pra gente, né, algumas mulheres que já passaram pela dor do parto, elas falam que é uma dor bem semelhante à dor do parto mesmo, de tão desconfortável que é. Além disso, essas crises, né, de cólica renal, elas podem vir associadas também à questão de vômito, náusea, por conta desse desconforto gerado pela dor em excesso aí. E a gente precisa focar nas medidas preventivas para o surgimento desses cálculos renais aí, que a principal delas é aumentar a ingesta hídrica, né? O Ministério da Saúde preconiza cerca de 2 litros de água por dia, né, para que favoreça, né, o funcionamento adequado dos rins. Evitar bebidas industrializadas, né, incluindo refrigerantes, né, que tem uma grande quantidade de conservantes, diminuir o uso de sal, tá? Evitar a ingestão em excesso de proteínas também, incluindo aqueles suplementos alimentares que geralmente, né, quem pratica atividade física, que vai nas academias, faz o uso daqueles suplementos à base de aminoácido, proteína. É bacana dosar, né? Não ingerir em excesso por conta da predisposição a desencadear aí um cálculo renal. Tá? E em caso de cálculo renal, esse paciente tem que procurar um nefrologista, né, um serviço especializado mesmo para fazer o acompanhamento, para ver se tem indicação de intervenção cirúrgica, né, qual que vai ser a conduta a ser tomada aí. Poderia nos explicar sobre insuficiência renal e qual é o tratamento direcionado para as pessoas que o possuem? A insuficiência renal, ela é a condição na qual os rins perdem a capacidade de executar, né, as suas funções básicas, principalmente essa questão de filtragem, né, de filtração do sangue, né, eliminando essa quantidade em excesso de líquidos e eletrólitos, como eu já falei anteriormente, né. A insuficiência renal, ela pode ser aguda, que ela começa repentinamente e ela é resolvida, tá? No caso, assim, um exemplo que eu posso citar é na época do Covid, né? Que muitos pacientes que estavam em terapia intensiva desenvolviam insuficiência renal aguda devido, né, ao processo inflamatório exacerbado no organismo. Mas depois da resolução desse quadro de Covid, o paciente recuperava essa função renal e voltava a ter uma vida normal no caso. E a gente tem a insuficiência renal crônica, que quando essa perda dessas funções básicas, ela é lenta, ela é progressiva e ela é irreversível. Tá? Um paciente acometido por insuficiência renal, primeiro institui-se um tratamento conservador, que no caso, né, são prescritas medicações específicas, como a hidroclorotiazida, por exemplo, é instituída uma dieta balanceada, né, acompanhada por uma nutricionista geralmente especializada, né, e a gente induz esses pacientes a terem hábitos de vida mais saudáveis, no geral, né, ter uma vida mais ativa, executando, né, esportes no geral, para eliminar essa questão de sedentarismo, né, que é uma das principais causas de adoecimento da população. Né? Caso essas medidas, né, em um primeiro momento, nesse tratamento conservador, não seja efetivo, esse paciente é indicado para o processo de diálise. E essa diálise pode ser a hemodiálise, no caso, ou uma diálise peritoneal. A hemodiálise é confeccionada nesse paciente, é feito um procedimento cirúrgico, que é feita uma fístula arteriovenosa. E toda vez que esse paciente vai para a hemodiálise, é puncionado um catéter nessa fístula, tá? E ele é acoplado numa máquina. Aí essa máquina, o sangue sai do paciente, passa por essa máquina, ele é filtrado, é eliminado, né, esses excrementos nocivos, esses sais minerais em excesso, esses eletrólitos, e esse sangue ele é retornado para o paciente completamente filtrado. É como se fosse um rim artificial mesmo. Por isso que a hemodiálise ela é chamada de terapia renal substitutiva. Ela substitui o rim anatômico, que a gente diz, né, o órgão em si. Né? As sessões de hemodiálise duram em média 4 horas e o paciente tem que comparecer para fazer essas sessões, né, durante 3 vezes na semana. Esse paciente, quando ele chega no setor de hemodiálise, ele é pesado e quando ele sai, ele é pesado novamente para ver o quanto de peso ele perdeu, né, para poder ter uma noção da retenção líquida, de quanto esse paciente estava edemaciado, que a gente fala inchado, ou seja, estava com líquido em excesso no corpo, né, e a máquina também dá quanto de sangue foi filtrado, todos os dados ali do sangue que foi processado durante a sessão.
E a gente também tem uma outra forma de diálise, que é a diálise peritoneal, que é mais a minha vivência na UTI por ser pediátrica, né, a UTI que eu trabalho. É escolhida a diálise peritoneal nos pacientes pediátricos, geralmente, por conta de questões anatômicas mesmo, tá? Com a dificuldade de confeccionar essa fístula, e a diálise peritoneal também ela é efetiva, né, no que lhe compete. A diálise peritoneal é feita a punção de catéter na barriga, tá? Na região do abdômen dessa criança, né? Outro paciente, o adulto também faz essa forma de diálise. E esse cateter ele vai lá no peritônio. O que é o peritônio? É uma camada fina que é como se fosse uma camada de revestimento dos órgãos da cavidade abdominal. Tá? E é injetada uma solução estéril, né, que tem que ter todo o cuidado no manejo dela ali, e ela fica agindo nesse peritônio. E a partir daí ela absorve, né, esses sais minerais, esses eletrólitos, esse líquido em excesso, por questão de pressão mesmo, né? Ela absorve e depois esse líquido ele é drenado. Ou seja, né, é feito um processo de limpeza do organismo com base no peritônio ali, né? E a gente também deve citar a questão do transplante renal, que às vezes um paciente que está lá na hemodiálise, já faz hemodiálise por tempo prolongado, ele sonha tanto com a questão do transplante renal. Por quê? O transplante renal, né, quando, né, tem a doação do rim, esse rim é implantado, esse paciente tem uma melhor qualidade de vida, ele não fica preso na questão da hemodiálise, enfim, né? Então, com base nisso, o que a gente pensa? Esse paciente vai ter uma vida mais próxima do normal, não quer dizer que ele vai ter uma vida desbalanceada, pelo contrário, ele vai continuar tendo acompanhamento do nefrologista, até porque ele é um paciente transplantado, precisa fazer um acompanhamento da saúde renal do rim, né, desse órgão novo que chegou para ele, então ele precisa ter uma vida regrada, porém, não vai ter aquele cômodo mais de passar pela sessão de hemodiálise, né? Porque a gente, profissional da saúde, a gente sabe o quão desgastante, o quão invasivo é esse procedimento. Meu nome é Marcos, tenho 64 anos, sou cabeleireiro e moro em Cataguases, Minas Gerais. Você teve cálculo renal, certo? Qual foi a principal causa desse problema? Anos atrás, tive um problema com cálculo renal, mas hoje estou perfeitamente bem. A falta do uso contínuo de água fez com que eu me causasse esse mal repentino. Como foi lidar com isso? Quais as maiores dificuldades que esse problema te trouxe? É muito comum o ser humano não ligar para tomar água, não achar o quão importante. E foi isso que me fez chegar a esse ponto, a ter uma tremenda crise renal horrível, onde você sente dores horríveis, insuportáveis. Só quem sabe é quem já passou por esse problema. Quais mudanças de hábito você teve que adotar depois disso? Passei a tomar bastante água, tomo litros de água por dia. Dessa forma, não tenho mais problema nenhum. Falando sobre o sistema endócrino, podemos caracterizá-lo como um conjunto de órgãos e glândulas que produzem e administram os hormônios do nosso corpo, sendo essa sua principal função. Em geral, ele é um sistema sem ductos. Isso significa que o seu trabalho ocorre diretamente no sangue. Bem, como principais órgãos e glândulas, podemos citar a glândula pineal, a tireoide e o ovário ou testículo. Principais doenças: diabetes, síndrome dos ovários policísticos e também a obesidade se enquadra como uma doença que afeta esse sistema. Meu nome é Maria Helena Costa de Oliveira, tenho 64 anos, do lar, moro em Cataguases e sou obesa e diabética. Como você descobriu a sua diabetes? Através da pressão alta, obesa, o médico sempre perguntava se eu era diabética. Falava que não, se tinha histórico na família. Falei que minha mãe tinha adquirido. Aí foi comigo que eu tinha que ter fazendo um exame para ver. Aí foi onde eu fiz uma vez lá e me tornei diabética também. Quais são os principais sintomas no seu organismo e como você os evita? Eu sinto assim, vontade de comer, né? Excessiva às vezes.
uma tremedeira, um formigamento. E eu tento controlar e tomo os medicamentos, que é o Grifage e o Jardiance. Teve alguma experiência que lhe fez compreender a gravidade da sua diabetes? É assim com a minha mãe. A minha mãe ficou diabética, né? E ela é muito obesa, pressão alta, diabética, e sentia muitas coisas, como falta de ar, tinha muita dificuldade para andar. E foi essas coisas. Como o estilo de vida e a alimentação que uma pessoa leva pode afetar o funcionamento do sistema endócrino? A alimentação desempenha um papel crítico na saúde hormonal, porque afeta a produção, o funcionamento e o equilíbrio dos hormônios. O excesso do açúcar e de carboidratos refinados pode provocar oscilações nos níveis de glicose sanguínea, levando a flutuações nos níveis de insulina e podendo resultar em resistência à insulina. Alimentos ricos em fibras podem ajudar no controle dos níveis de hormônios, como o estrogênio, além de auxiliar na regulação da insulina e no combate à resistência à insulina. Uma dieta rica em gordura saturada e açúcar pode elevar os níveis de cortisol. A realização de atividades físicas, por sua vez, também desempenha um papel importantíssimo no sistema endócrino. A prática de exercícios estimula a liberação de GH, que também é conhecido como hormônio que induz o crescimento celular, e o uso de gordura como fonte de energia. Libera também endorfina, que é conhecida como hormônio responsável pela sensação de prazer e bem-estar, e as catecolaminas, que promovem um aumento da taxa metabólica, da liberação de glicose e de ácidos graxos livres no sangue. Como ocorre o processo de diferenciação dos hormônios, a divisão de suas funções? Os hormônios peptídicos podem ter de 3 a mais de 200 resíduos de aminoácidos. Eles incluem hormônios como a insulina, o glucagon e a somatostatina. Todos os hormônios peptídicos agem a partir do exterior da célula-alvo por receptores que se encontram ali na membrana plasmática, na superfície da membrana plasmática. Já os hormônios esteroides, como os hormônios adrenocorticais e sexuais, são sintetizados em vários tecidos endócrinos a partir do colesterol. Esses tipos de hormônios se deslocam até a célula-alvo através da corrente sanguínea e se ligam a proteínas carreadoras, ou seja, eles entram na célula e atuam por meio de receptores nucleares. Qual a diferença entre os hormônios esteroides e os hormônios peptídicos e suas estruturas? Bom, os hormônios podem ser classificados de acordo com o trajeto que eles fazem até a célula-alvo. Endócrinos são aqueles hormônios que são liberados no sangue e transportados para as células-alvo, como por exemplo a insulina e o glucagon. Parácrinos são os hormônios liberados no espaço extracelular que se difundem para as células-alvo vizinhas. E autócrinos são os hormônios que afetam a mesma célula que os libera. Oi, meu nome é Peter Martins Neves, minha idade 45 anos, minha profissão, sou aposentado, eu trabalhei aqui na prefeitura de Agirita. A situação da minha saúde hoje em dia se encontra até melhor. Como foi para você contar para seus amigos e familiares que você estava com diabetes? Fiquei diabético muito novo, foi difícil para mim contar até para meus amigos, para minha família até sabia porque eu já sou de família de pessoas diabéticas. Meu pai era diabético, entendeu? Faleceu por causa da diabetes. Qual foi a principal mudança que a diabetes trouxe na sua vida? Algo relacionado ao seu cotidiano ou à sua forma de pensar sobre isso? E a principal mudança que eu tive que fazer na minha vida eu não fiz, que era a minha alimentação, que eu bebia, não parei, não acreditava que poderia acontecer alguma coisa comigo, tá entendendo? Mas a forma minha hoje de pensar a respeito, se eu tivesse ficado diabético agora até mais velho, eu até poderia até respeitar, que hoje eu sei que é uma doença perigosa, uma doença que mata, tá entendendo? Que me deixou praticamente aleijado, tá entendendo? Que hoje eu não tenho uma perna, justamente por causa da diabetes. Que eu não desejo nem para inimigo meu. Qual foi a maior dificuldade que você passou relacionada à sua diabetes? A maior dificuldade que eu tive
que eu tive nessa maldita doença foi adquirir, porque por causa da diabetes eu adquiri um problema renal, que foi que mais me atrapalhou, que eu mais sofri, porque eu tive que fazer hemodiálise, fiquei 4 anos na fila de transplante da hemodiálise, tá entendendo? Para fazer o transplante, mas consegui, e com isso, fazendo o transplante do rins, eu consegui o do pâncreas, que hoje, por isso que eu estou falando, que hoje eu me sinto melhor, porque eu não tenho mais a diabetes, porque eu consegui o transplante do pâncreas. Mas eu peço muitas pessoas mais novas que não faça como eu, que respeite a doença, se trate, para não chegar à situação que eu cheguei hoje. Quais são os principais distúrbios do sistema endócrino e como eles podem afetar a saúde, seja física ou mental? Os principais distúrbios, né, do sistema endócrino são a diabetes, né, que é amplamente divulgado aí nas redes sociais, em programas de saúde do governo, que tem uma grande parcela da população acometida por esse problema, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, a obesidade, e tem outras doenças mais específicas, né, como a síndrome de Cushing, a acromegalia, que ocorre no crescimento exacerbado, né, do indivíduo de uma forma geral. E no mais, assim, que são esses, mas os principais mesmo são aqueles que eu citei em um primeiro momento, né? Para contextualizar, a gente precisa entender que o sistema endócrino, ele é composto por órgãos e glândulas, né, que secretam os hormônios. E os hormônios são o quê? São substâncias químicas, né, que elas atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades de todo o corpo, incluindo, né, as emoções, mecanismos fisiológicos, entre outros. Quando esse sistema endócrino está defasado, ele está acometido por algum problema, a gente observa várias situações de acometimento de cunho emocional por conta dos hormônios que estão atrelados mesmo à questão emocional do indivíduo. Então, tem indivíduo que por conta de distúrbio mesmo, distúrbio hormonal, ele pode ter um transtorno de ansiedade, ele pode ter um quadro depressivo, ele pode ter uma síndrome do pânico, isso tudo explicado pela fisiologia do sistema endócrino, né? E outros problemas físicos, né? No caso, como a hipertensão, né? O diabetes. Então, o que a gente observa? Que o sistema endócrino, ele é um sistema muito importante, assim como todos os outros, mas que quando ele está acometido, ele pode gerar problemas de várias ordens, né? Que pode gerar problemas de saúde consideráveis, que precisa aí de uma atenção da equipe de saúde como um todo, né? Para poder fazer um manejo dessa condição, para fazer com que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida boa aí, mediante a ocorrência desse quadro, né? E que também tem necessidade de instituir um tratamento adequado, seja por reposição hormonal, seja com base na resolução, né? Na tentativa de resolução da raiz do problema em si. Qual a importância da tireoide para o corpo? Quais doenças estão interligadas a ela e de que modo elas se diferenciam? A tireoide, ela é uma glândula localizada no pescoço, está na região anterior do pescoço, e ela tem a função de produzir os hormônios T3 e T4. Né? Qual a função desses hormônios? Eles estimulam o metabolismo, né, do corpo, e juntos eles regulam o funcionamento de importantes órgãos, né, como o cérebro, coração, fígado, rins, né? E duas doenças que dizem respeito à disfunção dessa glândula é o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. O hipotiroidismo, ele é a baixa ou nenhuma produção hormonal, né? Devido à diminuição desse metabolismo corporal, a gente observa nesse indivíduo acometido pelo hipotiroidismo um cansaço excessivo, quadros de depressão, uma diminuição da frequência cardíaca, redução gradativa da atividade cerebral, né? Ou seja, a parte cognitiva desse indivíduo a longo prazo pode ficar prejudicada, né? A sonolência, ganho de peso, tem alteração também nas mulheres dos ciclos menstruais. Então, assim, esses são os principais sintomas observados no indivíduo acometido pelo hipotiroidismo. Já no paciente acometido pelo hipertiroidismo, que é o oposto do hipotiroidismo, a gente observa uma produção exacerbada, ou seja, em excesso,
dos hormônios T3 e T4. E o que causa a hiperativação da atividade metabólica desse indivíduo, tá? E a gente pode observar alguns sintomas no indivíduo acometido pelo hipertiroidismo, o nervosismo, a irritação, o aumento da frequência cardíaca. Por conta desse metabolismo exacerbado, a gente pode observar uma perda de peso, dentre outros. Quais as principais diferenças e semelhanças entre a pré-diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Como é o funcionamento da diabetes dentro do organismo humano? A diabetes, né, é uma doença causada pela produção insuficiente, tá, da insulina ou a má absorção da insulina no organismo, tá? Tem essas discrepâncias entre etiologias da diabetes aí, tá? A insulina, né, ela é um hormônio que regula a glicose no sangue, então é ela que vai garantir, ela pega essa glicose e transforma em energia para o organismo. A insulina, ela tem a função de quebrar as moléculas de glicose, especificando de uma forma mais fisiológica, né? E transforma em energia, igual eu falei, para a manutenção das células do organismo, incluindo células cerebrais, células miocárdicas, enfim, as células de todos os sistemas que compõem o organismo humano, né? O corpo humano. O diabetes, ele causa o aumento da glicemia, né? E essas altas taxas, né, de glicemia, ou seja, do excesso de glicose no sangue, o aumento do açúcar no sangue, ela pode causar problemas consideráveis nos mais variados sistemas, incluindo órgãos que são caracterizados por microcirculação, por ser compostos por microcirculação, como os olhos, os rins, tá? E também pode afetar a parte cerebral desse paciente, a questão da visão, a questão neurológica, enfim, é bem complexo, né? Uma doença que atinge o indivíduo de uma forma bem complexa. A gente tem duas formas de diabetes, a tipo 1, que ela é causada pela destruição das células produtoras de insulina, ou seja, as células que produzem insulina no pâncreas, elas são destruídas por um processo autoimune, tá? Então esse paciente que é diabético tipo 1, a gente fala que ele é um diabético insulino dependente, que ele precisa tomar aquela insulina diariamente para poder fazer essa questão de quebra das moléculas de glicose para fazer a conversão em energia, tá? Um paciente que ele é diabético tipo 1, ele tem sintomas como vontade de urinar diversas vezes ao dia, uma fome frequente, uma sede constante. Então são todos esses sintomas que esse diabético tipo 1 apresenta. Já o diabético tipo 2, a diabetes tipo 2, ela é resultante, né, da resistência à insulina. A gente tem insulina no organismo, mas o organismo em si não consegue metabolizar essa insulina, não consegue fazer a degradação dessa glicose a partir da insulina. Então assim, o que eu tenho que pensar? Que um paciente diabético tipo 2, a gente tem que controlar a ingesta desses açúcares, porque não é questão de falta de insulina no organismo, ele tem insulina, ele só não consegue metabolizar. Então esse paciente diabético tipo 2 tem que ter uma vida regrada, né? Evitar a ingesta de açúcares de uma forma geral, o carboidrato, né? Porque o carboidrato, quando presente no corpo humano, ele é quebrado e convergido, né? E tem a conversão em açúcar. E os pacientes acometidos pelo diabetes tipo 2 têm sintomas como infecções recorrentes por conta desse aumento do açúcar no sangue, tem uma viscosidade maior desse sangue, então a microcirculação fica comprometida. Se esse paciente tem uma lesão em alguma extremidade, uma lesão no pé ou alguma coisa assim, vai ter uma característica de uma difícil cicatrização por conta dessa questão de aporte mesmo sanguíneo ali na microcirculação, né? Porque o sangue mais viscoso ele não consegue chegar nas veias de menor calibre, nos capilares, então vai ter uma dificuldade de oxigenação dessas células e tecidos, tá? Tem uma visão embaçada, uma característica, né? Porque o olho também tem como característica ser um órgão microvascularizado, então a mesma questão, mesmo raciocínio, uma dificuldade de aporte de sangue oxigenado no olho vai afetar a visão, e etc, né? E tem uma questão também associada também a essa questão de circulação, a questão de dormência nas extremidades, tá?
Já em relação ao pré-diabético, o que é um pré-diabético? Pré-diabético é aquele paciente que tem uma alteração da glicose, mas ele ainda não é diabético. Quando você faz aquele exame de glicemia, que é aquele furinho no dedo que a gente coloca no aparelhinho para ver os índices glicêmicos que a gente fala, um pré-diabético é quando a glicose está entre 100 a 126. Acima de 126 já é diabético. O pré-diabético tem um fato, né, assim, que dá um pouco mais de tranquilidade, é que é uma condição reversível. Se esse paciente preocupar em fazer, né, uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, consegue reverter esse quadro, então necessariamente ele não vai virar um diabético. Mas se esse pré-diabético não se preocupar, não correr atrás, não preocupar, né, com o bem-estar físico, não preocupar com a saúde em si, ele vai virar diabético, porque vai continuar com a saúde metabólica desregulada e vai propiciar essa instalação dessa diabetes aí, que já é um quadro irreversível, porque a diabetes é uma doença crônica. Ela não tem cura, ela tem tratamento. Já quando está no estágio do pré-diabético, tem como reverter esse quadro. Então é importante as pessoas terem essa ciência.